Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Senhora Diretora-Geral, doutora Graça Freitas, como é que gosta de ser tratada? Diretora-Geral ou doutora? Olha, ou professora? Ou professora? Eu gosto mesmo Graça. O melhor que eu consigo arranjar é a doutora Graça, sim, mas Graça é como eu me chamo. Sim. Fico contente de me chamarem e Graça. E professora ou diretora-geral, não? Não gosto muito. Não? Não, há quem me chame, mas não aprecio. Doutora mas, Graça ou Graça. No seu dia-a-dia, onde trabalha, como é que a tratam? Doutora Graça. A maior parte das pessoas por doutora Graça. Os que me conhecem há mais tempo, Graça. Bem. Portanto, esteja à vontade, doutora Graça. Ou doutora Graça. Muito obrigado por estar aqui. Como sabe, este podcast tem um título geral, que é Deixar o Mundo Melhor. Eu vou-lhe também fazer algumas perguntas sobre isso, mas antes disso queríamos saber um pouco mais da sua vida. Eu vi que nasceu em Angola. Nasceu no Uambo? No Uambo. E pode-me contar um pouco sobre essa primeira parte da sua vida? Porquê que nasceu no Uambo? É uma parte interessante. O meu pai foi para a África, era funcionário público daquilo que era a administração do Estado na altura, portanto começava por um cargo muito baixo. Mas era e depois funcionário do Ministério do Ultramar cá ou sim, era funcionário público lá? Creio que de cá, creio que do Ministério do Ultramar, não sei, mas fez toda a carreira lá. E começou como estagiário no Uambo, que era uma cidade, começou pelo posto mais baixo, digamos assim, e foi nessa altura que a minha mãe foi ter com ele. A minha mãe casou por procuração, que é muito interessante, aqueles casamentos. Então, onde é que eles se conheceram cá? Conheceram-se cá, e portanto, quando a minha mãe foi para a África, já ia casada por procuração para ir ter com o meu pai. E entretanto, meu pai estava no Uambo a fazer parte do seu início profissional. Então a sua mãe foi daqui para o Uambo, que era um destino que ela não tinha a mínima ideia que ia encontrar. A mínima ideia, antes pelo contrário. A sua mãe era de onde? A minha mãe tinha nascido na Madeira. Nós temos uma história muito interessante. O meu avô era de Alenquer e no princípio do século XX foi fazer um trabalho por 6 meses à Madeira. E conheceu uma senhora e lá se casou. E nunca mais voltou ao continente. Dizia-se que a viagem dele de barco daqui para a Madeira deve ter sido um pavor, porque o meu avô nunca mais saiu da Madeira. Portanto, a família, se quisesse, podia ir vê-lo lá, mas ele nunca mais voltou ao continente. E conheceu esse avô? Conheci o meu avô muito bem. E, entretanto, a minha mãe foi ter com o meu pai e pronto, e depois ficou grávida e nasci eu. Mas os seus pais conheceram-se na Madeira também? Conheceram-se na Madeira. O meu pai foi para a África e a minha mãe foi ter com ele. Depois nasci eu e tenho uma parte muito interessante da minha vida, porque toda a gente nascia em casa, uma parteira, e a minha mãe tomou uma decisão. Eu fui nascer a um hospital público em 1957. Era uma coisa para a Frentex, como se costumava dizer. Para a Frentex, mas não muito inteligente, dadas as características do hospital público. Portanto, eu sobrevivi à minha primeira prova a sério com o meu nascimento, porque consegui ter alta viva de um hospital com muito más características. Também tem um irmão que também nasceu lá? Também nasceu, mas num hospital novo, que entretanto o hospital, enfim, foi modificado e o Uambo fizeram um hospital novo. E o meu irmão nasceu no hospital novo. E tem recordações desse tempo de lá? Deve ter, com certeza, não? Tenho, porque eu fiz a escola, os 2 primeiros anos da escola primária em África. Portanto, meu pai, como lhe disse, era funcionário administrativo, andava pelas pequenas terras da África a fazer a sua carreira. Mas a família tinha uma base, não? Não, a partir de certa altura deixou de ter base. Havia uma forma organizacional interessante em que o governo providenciava casa para os funcionários que faziam parte da administração pública do Estado. Portanto, movimentavam-se em comissões de serviço, mas só tinham que levar malas com roupa própria. Os seus pais, a sua doutora e o seu meu irmão andaram terra em terra. Sim. Quantas terras? Muitas. Não sei exatamente quantas, porque, entretanto, quando eu fui para a 3ª classe, viemos à dita metrópole passar férias
Foi a sua primeira vez? Depois, não, já tinha vindo mais vezes, mas é dessa vez que me lembro. Tinha 8 anos, antes não me lembro. Claro. E depois Vieram quando... de barco. De barco. Aquelas viagens infinitas, longas, muito interessantes. Viemos de barco e fomos de barco. E depois, quando voltamos à África, o meu pai toma uma decisão que eu não podia continuar, enfim, a ser uma nómada de terra em terra e que tinha que ter uma educação, enfim, mais formal. E fui para um colégio no Huambo. Nunca fiquei interna, fiquei aluna externa, mas de qualquer maneira passei 6 anos num colégio. E os seus pais tinham casa no Huambo nessa altura? Ou... Não, meu pai continuava, né? Eu dormia em casa de tias. Há essa instituição fabulosa que se chamam as tias. Tias biológicas verdadeiras. Que eram irmãs da sua mãe, do seu pai? Do meu pai, irmãs e cunhadas. E portanto fui ficando em casa de tias e durante o dia frequentava o colégio e andei 6 anos no colégio. Sétimo ano do liceu no Huambo? Não, fui até ao 5º no Huambo. No meu 6º e no meu 7º ano, o meu pai teve um posto, aproximou-se muito do Huambo, foi viver para uma cidade satélite do Huambo e eu pela primeira vez com 16 anos volto à casa dos meus pais. Foi uma experiência muito interessante porque eu nunca tinha vivido em casa dos meus pais, a não serem muito criança. E adaptou-se bem? Adaptei, os meus pais eram pessoas fáceis, acho eu. Não houve um choque? Não, eu era uma adolescente... Era disciplinada? Disciplinada, era bastante disciplinada. Mas depois vai para Luanda, não? Depois vou para Luanda, depois ao 25 de Abril... Antes do 25 de Abril? Não, eu vou para Luanda depois do 25 de Abril, portanto ao 25 de Abril eu termino o 7º ano. No ano do 25 de Abril, em 1974, a faculdade em Luanda abriu. O meu pai tinha um lema de medicina, que era a sua vocação. Descobriu essa vocação cedo? Não. Eu tive outras profissões em vista, não descobri cedo essa vocação. De qualquer maneira, vou para Luanda para medicina, que era o curso. Era a minha terceira escolha, digamos assim. Qual era a primeira? Quais eram as outras? É sabido que eu gosto muito de plantas e se eu pudesse, eu era tido uma profissão ligada à agricultura. Claro que o meu pai não achava isso uma hipótese e, portanto, primeiro não tínhamos terras. Segundo, meu pai não achava que fosse uma profissão interessante e ser, enfim, ligada à agricultura. Não, estava posto de parte. Eu gostava muito de arquitetura. De qualquer maneira não tinha notas boas a matemática e portanto era impossível ir para a arquitetura e portanto a medicina surge como a terceira opção da minha vida. Não é uma vocação daquela... Não, de pequenina, não, foi por exclusão de partes e depois também por influência das minhas amigas. As minhas amigas mais próximas, essas sim, queriam ser médicas e portanto acabei por ir para a medicina então, muito por influência. Fica em Luanda já depois do 25 de Abril? Fico em Luanda. Quanto tempo? Fico em Luanda depois mais de um ano, portanto eu vou para Luanda 25 de Abril, portanto eu saio de Luanda em junho, eu saio de Luanda na véspera da independência de Moçambique, portanto em junho eu saio de Luanda porque já não havia condições, a faculdade já estava fechada e eu volto ao Huambo. Mas não regresso a Portugal, volto ao Huambo. Onde estão os seus pais? Onde estão os meus pais e os meus pais fazem uma coisa absolutamente bizarra. O meu irmão precisava de um tratamento médico e os meus pais põem-se num avião comigo e com o meu irmão e levam-me a mim e ao meu irmão para a África do Sul para o meu irmão ser tratado e os meus pais voltam a Angola, isto quando já havia, creio eu, uma ponte aérea com as pessoas a saírem de Angola. O meu pai fazia as coisas muitas vezes ao contrário da maior parte das pessoas. Voltam a Angola para o Huambo? Para o Huambo, como se nada se estivesse a passar. E depois, enfim, constata que de facto havia um movimento de saída, só que como me tinha deixado a mim e ao meu irmão na África do Sul, meus pais saem de Angola de carro e vão pela Namíbia até Durban, na cidade onde eu e o meu irmão estávamos, e encontramos aí. Quanto tempo é que esteve em Durban? Tive uns meses, tive entre junho e julho, gostei. Não fazia nada, não fazia nada, exatamente. Quer dizer, não fazia nada, mais ou menos. O meu pai matriculou-me logo numa faculdade. Eu não cheguei, foi a frequentá-la. E então quando é que entra a séria no curso de medicina? Já tinha estado à séria um ano em Luanda e depois regresso em novembro
para Lisboa e a Faculdade de Lisboa foi muito generosa e deu-nos a oportunidade de, se fizéssemos os exames necessários do primeiro e do segundo ano, não era uma passagem administrativa, tínhamos que prestar provas, não perdíamos ano nenhum e, portanto, eu tive muita sorte. Não perdi ano nenhum. Estava preparada, no fundo andou um bocado ali, nesses primeiros anos, antes de vir para Lisboa, andou ali um bocado de um lado para o outro, não? Andei de um lado para o outro. Para não mas... dizer a passear ou a não, brincar. a passear não era bem. Era mesmo de um lado para o outro, sem ser a passear. Preparei-me rapidamente, cheguei, percebi que tinha que fazer exames, que tinha que estudar, que tinha que passar, tinha que fazer 2 anos num, enfim, e portanto fiz eu e não fui a única. Foi para a Faculdade de Medicina de Lisboa. Lisboa. E conhecia pessoas cá? Os meus colegas que tinham vindo de Luanda, eu não era a única nómada, portanto havia muitas outras pessoas do meu ano e de outros anos que eu encontrei na Faculdade de Medicina de Lisboa. Mas era uma espécie de um clã angolano que fazia um grupo à parte. Era mais ou menos um clã angolano, um clã moçambicano, um clã de estudantes trabalhadores, porque entretanto naquele ano tinha havido aquele ano de interrupção em que não houve entrada direta no ensino superior em Portugal. E portanto, enfim, havia o grupo das pessoas que tinham vindo da África e havia o grupo das pessoas mais velhas, ou militares, ou estudantes trabalhadores, e portanto foi assim a minha entrada na Faculdade de Medicina. Guarda boas recordações dessa primeira fase da sua vida em África? Excelentes, eu tenho uma capacidade, e acho que agora que estou velha já posso dizer isto, que é a capacidade de olhar para trás sem ficar lá muito tempo. O passado é o passado, mas escolhendo desse passado o melhor que me aconteceu e tentando aprender alguma coisa. Portanto, da minha passagem por África, atribulada, tive grandes atribulações, recordo coisas fantásticas, mas de qualquer maneira, quando cheguei a Lisboa, em muito poucas semanas adaptei-me e percebi que a minha vida daí para a frente ia ser uma vida na Europa, em Portugal, e ia ser a minha vida. Só para encerrarmos o capítulo africano, voltou lá, tem lá amigos, é uma parte da sua vida que alimenta de certa maneira, ou é algo que é um capítulo que está arrumado? Não alimento, mas já lá voltei 2 vezes com muito gosto. Portanto, sem ter aquele culto, aquela nostalgia que muitas pessoas têm da África, eu reconheço que não tenho, mas gosto de lá ir. Já lá voltei 2 vezes, a Angola concretamente, e uma a Moçambique. Amigos e amigas têm lá? A maior parte dos meus amigos e das minhas amigas seguiram o mesmo percurso e, portanto, estão em Portugal ou estão na Europa, ou entretanto foram para outros países. Portanto, tenho muito poucos amigos em Angola, muito poucos. O meu grupo, o meu núcleo mais chegado veio todo para Portugal. E como é que encontrou esta Angola comparada com a sua Angola? É outro mundo. É um mundo completamente diferente, com coisas boas, com coisas menos boas, mas é outro mundo. Não há qualquer comparação. Enfim, não estou a pensar no clima ou no sol, essas coisas são supérfluas. Estou a pensar no tecido social. É outro mundo. Enfim, é um mundo que eu visito e de que gosto de visitar, mas eu sou europeia, a minha matriz As suas deslocações já mais recentes foram já como diretora-geral de saúde, que foi nessa qualidade, como cientista, como... Sim, já como profissional. Fui a primeira vez a substituir a ministra Ana Jorge, eu ainda era subdiretora, e agora estive lá há poucos meses na conferência da CPLP, já como diretora-geral. E, portanto, fez novos amigos? Fiz novos amigos, sou amiga das pessoas que trabalham em África, em Angola, os meus homólogos, quer em Moçambique, quer em Cabo Verde, quer em Angola propriamente. Tenho grandes amigos, já amigos recentes de agora, dos últimos 10 anos, os meus colegas, os colegas dos Institutos Nacionais de Saúde, as pessoas que trabalham, os médicos, enfim, enfermeiros, portanto amigos recentes, digamos. E tem mantido, portanto, contacto, tem ido às várias ex-colónias? Estive em Moçambique há uns anos, em Angola, não fui à Guiné, não fui a São Tomé, Angola e Moçambique, Cabo Verde sim, Cabo Verde vou com mais frequência, é mais perto, temos mais ligações, vou com mais frequência. Vi pelo seu acenar de cabeça que Cabo Verde entusiasma. Bastante.
Está no top das suas preferências neste momento. Gosto muito de Cabo Verde. E, entretanto, veio para cá, faz o seu curso e escolhe uma carreira na função pública praticamente desde o princípio. Exatamente. Porquê? Houve coisas muito interessantes. Houve uma coisa interessante. Nós acabávamos o curso de medicina e depois iniciávamos aquilo que na altura se chamava ser policlínico. E éramos P1, que era o primeiro ano em que fazíamos o internato geral, depois P2, depois, bem, enfim, devíamos acabar a nossa carreira em P2. Só que havia uma coisa bizarra também, e é a segunda vez que eu uso a palavra bizarra, que era a data dos nossos concursos estava indexada à queda dos governos e, portanto, nós nunca mais fazíamos exame para sair éramos estagiários eternos. Havia quem chegasse 6 anos de estágio, eu cheguei a P5. Portanto, eu devia ter feito o exame para entrada na especialidade no segundo ano. Qual é a sua especialidade? Eu sou especialista em saúde pública. Aí tomei uma decisão. Eu tive 5 anos no Hospital Santa Maria, parte deles num serviço de cirurgia. A saúde pública é uma especialidade, tal como a psiquiatria, por exemplo? É exatamente isso. Exatamente. É uma especialidade médica, igualzinha às outras, com a sua duração, o seu currículo, enfim, os seus objetivos, e foi uma decisão que eu tomei na altura em que tive que fazer uma escolha. Portanto, quando se escolhe a especialidade, eu nessa altura, porque conheci pessoas interessantes da saúde pública, percebi que queria experimentar mais do que fazer o bem aos meus doentes, poder fazer o bem a pessoas que eu nunca encontraria na minha vida, fazer o bem de uma forma geral, com medidas... mais genérico. Genérico, exatamente. Fazer o bem para pessoas que eu nunca encontraria cara a cara. E fazer o bem é o quê para si? Fazer o bem enquanto médica de saúde pública era melhorar as condições de vida de determinadas populações. E é. Melhorar a vida das pessoas, de populações em determinados territórios. E foi por esse motivo que depois, mais à frente na minha carreira, eu abracei tanto o que eram as doenças ainda, enfim, importantes, as doenças infecciosas, eram e são, e provou-se que são as doenças infecciosas, a questão da vacinação, a questão das emergências em saúde pública. Portanto, é melhorar de facto a vida e os indicadores de saúde de uma população, como eu lhe digo, que nunca hei de ver pessoalmente, mas sei que estou... Isso é uma profissão de fé quase religiosa. Não, é bastante pragmática e bastante, tem religião, bastante cientista. Do ponto de vista religioso, como é que se situa? Eu sou agnóstica, eu tenho uma experiência muito interessante. A minha família era católica não praticante e a minha maior experiência religiosa foi quando fui parar com 9 anos de idade a um colégio em África, como lhe disse, era um colégio religioso. E nessa altura foi bastante traumático, porque eu fui confrontada com a existência do inferno e que era um sítio que eu percebi que era fácil me ir lá parar. E, portanto, vivi muito assustada. Os primeiros tempos do colégio... E hoje em dia já não tenho medo de ir parar? Não, nenhum. Felizmente libertei-me desse medo muito depressa, mas foram meses muito angustiantes, quando eu acreditava firmemente que era que seria o meu destino, a menos que me portasse ainda melhor do que eu achava que me portava, e portanto foi, enfim, mas tive 6 anos num colégio religioso, mas não depois da saída do colégio. Hoje em dia, na sua atividade, tem muitos contactos com instituições religiosas, não só da Igreja Católica, mas outras, com associações também de inspiração cristã, etc. Que eu bem com eles? Respeito profundamente. Aliás, há uma coisa interessante, como sabe, eu fui subdiretora-geral de Francisco Jorge, e o Francisco Jorge delegou sempre em mim contacto com 2 grandes grupos de instituições, as religiosas, porque eu sou uma pessoa de facto tolerante, bastante tolerante, e as militares. E, portanto, o Francisco Jorge preferia manter-se à parte destes 2 grandes grupos de instituições e, portanto, eu fiz de Francisco Jorge junto das instituições militares e religiosas. Francisco Jorge, ao qual sucede, aliás, não é? Como diretor-geral, ele foi o seu antecessor. Sim, sucedo ou substituo. Havia entre nós às vezes algumas picardias, porque ele achava
que era uma sucessão. Eu achava que ele era descendente de britânicos, mas que não era propriamente o rei, e portanto eu fui a pessoa que o substituiu ou sucedeu, é indiferente, sim. E deram-se bem? Nós tínhamos grandes discordâncias, nós tínhamos enormes discordâncias. Eu era subdiretora do Francisco Jorge, ele tinha coisas muito interessantes, delegava muitas coisas em mim, mas também facilmente as avocava, portanto, quando não lhe agradava, dizia, bem, agora não quero que faças assim. Eu dizia, mas tu delegaste em mim. Ele dizia, então deleguei, mas aboco. Mas no fundo dávamos bem, porque depois de combinarmos uma coisa, nenhum de nós, enfim, deixava de a fazer. Do seu currículo consta também que, além da Direção-Geral de Saúde, é a Autoridade de Saúde Nacional. Isso. Que é isso? Pois, eu devo dizer que não sabia. Isso é uma grande responsabilidade. Ser-se autoridade de saúde em Portugal é assumir o poder discricionário do Estado em determinadas matérias, nomeadamente defesa da saúde pública. Não quer dizer que seja uma coisa que se faça em contínuo, mas se for necessário pode-se exercer em nome do Estado esse poder discricionário. Já algumas vezes aconteceu? Acontece-me com frequência. Por exemplo? Por exemplo, durante os surtos de sarampo, olha, por exemplo, agora durante a pandemia, em determinada altura foi necessário aportar navios de pesca portugueses que tinham doentes a bordo e que tinham que ir para um porto, enfim, para os doentes terem assistência. Houve alguma resistência do armador, como autoridade de saúde eu determinei que aqueles 2 navios fossem para um porto seguro para os doentes poderem, enfim, ser tratados. É uma determinação. O que acontecia? Creio que depois a polícia teria uma intervenção nisso, a polícia marítima do porto para onde eles iriam, não sei, obedeceram, não, nunca fui confrontada. Nunca foi desautorizada como autoridade? Não, nunca me aconteceu, mas também exerço o poder muito poucas vezes e penso muito bem antes de o exercer, e portanto não é uma coisa que eu faça todos os dias e que pratique sem ser com bastante ponderação. E o que é que faz todos os dias? Vemos lá aparecer na televisão, vemos lá responder a perguntas, vemos lá dar informações em momentos de alguma crise, não é? Diferentes. Agora, no dia-a-dia, qual é o seu dia-a-dia? Bem, eu tenho 5 anos de diretora-geral neste momento e tive os anos antes da pandemia, os anos da pandemia e este ano, que ainda sendo pandemia, é um ano pós-pandémico. Portanto, eu coordeno uma casa que tem neste momento 4 pilares importantíssimos. Além das relações internacionais, portanto, nós temos um departamento de relações internacionais, tenho depois um departamento de informação e análise, onde nós, enfim, compilamos, tratamos e analisamos a informação necessária para dar aos parceiros, aos políticos, a quem toma decisões sobre o estado da saúde e do que determina a saúde. Obviamente, se me perguntar se consigo cobrir tudo aquilo que gostaria, não, mas pelo menos aquilo que é mais importante ou prioritário nós conseguimos. Fazemos, portanto, informação e análise dessa informação para avaliar riscos em saúde pública, se temos riscos presentes ou não temos riscos, e depois, em função desses riscos, tenho um outro departamento, 2, que são técnico-normativos, portanto, transformam essa análise de risco em guidelines, em boas práticas, no fundo, para os profissionais poderem atuar dentro das melhores práticas, de acordo com a informação científica disponível à data, de acordo com os princípios bioéticos, que é muito importante, obviamente, e depois é esse conjunto de boas práticas que é transmitido aos médicos, aos enfermeiros, para que em determinadas situações possam fazer as coisas de forma mais ordenada. E depois, obviamente, tenho um departamento de comunicação e de avaliação. Isso é uma organização quase militar, implica uma autoridade e uma disciplina muito grande. Mas ainda tem também instituições de investigação, etc. Não? Sim, temos uma grande ligação à academia, às instituições de investigação, aos outros organismos centrais do Ministério da Saúde. Vou dizer-lhe 2 ou 3 que são importantíssimos. O Infarmed, nós e o Infarmed temos uma ligação, enfim, enorme, porque lidamos com vacinas, com medicamentos. Tenho uma grande ligação ao Instituto Ricardo Jorge, porque eles fazem diagnóstico laboratorial de patologias. Tenho uma grande ligação aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, tenho tudo que são as plataformas digitais de informação.
Portanto, é um mundo rico e, enfim, sofisticado, não tão glamouroso como parece, Sim. porque acaba por ter muito poucos recursos, não é uma coisa tão fabulosa como parece aqui nesta conversa, porque depois é tudo feito com grande, enfim, dedicação e grande espírito. Mas temos bons investigadores nessas áreas. Temos muito bons investigadores. Eu acho que Portugal está bastante bem servido nas suas instituições, quer públicas, quer privadas, quer as académicas, as agências do Ministério da Saúde. Nós temos de facto uma grande, enfim, capacidade instalada, eu diria, para fazer face não só a crises, que foi o que nos aconteceu, como para, em tempo de não crise, construir, enfim, aquilo que eu chamo de construir as plataformas para o futuro, no fundo sempre em defesa da tal saúde pública, a saúde das populações que estão em determinados territórios. Em tempo de crise, estou-me a lembrar daquelas reuniões do Infarmed, às quais eu também assisti, e do seu papel ali não era um papel fácil, que havia a ministra, havia os técnicos todos contratados, os especialistas, e depois aparecia a diretora-geral, parecia que tinham ali um espaço relativamente curto para atuar e para entrar, e o timing dessa intervenção também nem sempre era muito lisonjeira para a própria Diretora-Geral de Saúde, que as achava um pouco para trás. Estou a exagerar. Não, aconteceu umas vezes, noutras não terá sido tanto assim, mas creio que faz parte, no fundo havia e há muitos players, muitos parceiros nestas decisões que implicam tanta gente. E, portanto, no fundo, o que acontece é que eu tenho, ou creio que tenho, não sei se estarei certa, a noção de em cada momento qual seria a minha posição, umas vezes mais à frente, outras vezes menos à frente, umas vezes mais clara, outras vezes menos clara. Tentei manejar, enfim, esses aspectos. Obviamente eu sou uma peça num puzzle complexo. Eu costumo dizer, apesar de ser a Autoridade de Saúde Nacional, isso é um cargo de poder, eu sou a Diretora-Geral da Saúde. E sou só a Diretora-Geral da Saúde, eu não tenho outra pretensão que não ser a Diretora-Geral da Saúde. E, portanto, os meus objetivos são sempre a dita da defesa da saúde pública, sabendo que não estou sozinha nesses objetivos. Isso implica também ter uma boa relação com quem é Ministro da Saúde. Sim, sim. Com quem está é muito ministro, dependente do ministro, de quem é Ministro da Saúde. Há aquilo que eu chamo duas coisas que eu acho que são importantes. Há um alinhamento, tem que haver um alinhamento. Eu pertenço a uma agência central do Ministério da Saúde, portanto eu tenho que ter um alinhamento com o meu Ministério. Eu sou uma servidora pública, mas dito isto eu tenho linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas são, obviamente, as da ética, as da lei, as da deontologia e as questões técnicas. E, portanto, entre mim e a Ministra da Saúde da altura, isso era claro, nós negociávamos, cedíamos, ela teria as suas linhas vermelhas, que seriam políticas, eu tinha as minhas linhas vermelhas. A Ministra da Saúde, obviamente. Agora, a Ministra da Saúde não pode dizer se uma pessoa leva uma vacina no braço direito ou no braço esquerdo, quer dizer, há um limite técnico. Portanto, eu dizia muitas vezes, mesmo em relação ao Almirante, ele tinha a logística, mas quem decidia quantas doses de vacinas as pessoas levam, com que intervalo, em que braço, as questões todas técnicas, se as pessoas ficam de quarentena, se não ficam de quarentena, se estão 10 dias, se são 14... Isso eram as nossas linhas vermelhas técnicas, portanto as guidelines técnicas eram de facto da Direção-Geral da Saúde. As grandes orientações políticas, se vamos ou não para um confinamento, se vamos ou não para um estado de emergência, não é a mim que me compete, obviamente que não. É muito acima da minha grelha salarial. Quando se fala, por exemplo, de estado de emergência, tem de haver um parecer seu dizendo justifica-se ou não se justifica. É um dos pareceres, sou ouvida, como outras pessoas são ouvidas, obviamente, e não é um parecer vinculativo, é um parecer, como são ouvidas as pessoas da academia, como são ouvidas as pessoas de outras instituições. Portanto, isso é uma decisão que está para além das minhas competências, portanto, e uma vez entendidos esses papéis, consegue-se ter um relacionamento que eu diria... Não há, portanto, os chamados conflitos positivos de competência. Ou seja... Haverá, não é prática corrente, não é dominante. Obviamente que há sempre algum tipo de conflito pontual que se tem que resolver, mas não é a prática dominante. A prática dominante
é cada um perceber qual é o seu papel e, uma vez estabelecido esse conhecimento, enfim, tentar ver as fronteiras e negociar os papéis. Deu-se bem com o almirante Gouveia e Mel? Dei mesmo. E sabe porquê? Porque nós tínhamos o mesmo objetivo, que era vacinar com segurança o maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo, para estarmos aqui hoje todos a falar, sem máscaras, sem problemas, estamos assim porque estamos vacinados. E depois de sabermos que tínhamos o mesmo objetivo, ele tinha competências logísticas nas quais eu não me metia, e eu tinha as competências técnico-científicas nas quais o Sr. Almirante tentava não se meter, e quando às vezes me dizia, mas porquê que não faz um intervalo mais curto entre as doses para ser mais rápido, eu dizia não, porque isso é uma linha vermelha que eu não posso cruzar, é da ciência. A ciência diz que tem que ser pelo menos 3 meses, e portanto são 3 meses. Aí havia pequeninos atritos, mas eu dava bem com ele. Agora, felizmente, o Covid parece mais domado, e a sua presença pública tem sido menor. Sente a falta desse estrelato, se pode chamar assim? Não. São épocas, aquela foi assim. Eu não teria tido esse estrelato se não houvesse a pandemia. Eu não estava, de facto, sequer programada, digamos assim, para ter tanto tempo de antena, de maneira nenhuma. E, portanto, foi uma época excepcional. Essa época excepcional, felizmente, já passou. E, portanto, agora, digamos que eu tenho uma atividade muito mais normal e expectável de uma diretora-geral que, neste momento, o que está a fazer é tentar, enfim, arrumar tudo o que ficou desarrumado pela pandemia e dar um salto, não para 2019 nunca mais, mas para o futuro, deixar uma casa a pensar no futuro. Quais são as prioridades nesse aspecto? Quer dizer, o Covid parece mais ou menos controlado, apesar de tudo. Quais são? É a gripe? É a varicela? É o quê? As grandes prioridades, eu acho que são 2 ou 3. Nós temos que nos preparar para as grandes mudanças, de facto. Eu diria, a ordem dos fatores não é importante. Nós temos desafios demográficos incríveis, portanto, toda esta questão do envelhecimento obriga-nos a pensar de forma diferente, porque as necessidades das pessoas são de facto diferentes e as suas expectativas também são diferentes. Batido ou não, as mudanças climáticas vão definir alterações enormes a nível das doenças, dos micro-organismos, dos movimentos das pessoas, e portanto tudo isso é importantíssimo. Também é muito importante um outro, enfim, ângulo deste poliedro, digamos assim, que é como é que as pessoas se comportam perante alterações tão drásticas, de uma escala enorme, que acontecem de forma tão rápida. Como é que é o comportamento das pessoas? Isso é a área que mais me fascina, perceber. Eu comecei a pandemia a pensar que teria que haver um domínio técnico das tais guidelines, das tais orientações, e hoje penso que tem que haver um grande equilíbrio entre o que os técnicos entendem, os académicos entendem, e o que a sociedade quer e está disposta a ter. E como é que se encontra esse equilíbrio? Negociando, aprendendo. Devíamos agora estar a fazer uma coisa que eu creio que não se fez o suficiente. Nós devíamos ter tempo para parar, para pensar e para tentar, enfim, identificar e aprender lições que a pandemia nos deu. Mas não temos tempo. Infelizmente não temos tempo. Não tivemos nem temos. E não temos. E, portanto, espero que quando acontecer a próxima pandemia, aqui no fundo dos nossos neurónios exista alguma capacidade de não cometer os mesmos erros, de tentar fazer de forma diferente, melhor, e sobretudo pensar um bocadinho mais de facto o que é que a sociedade quer, ou o que é que a sociedade está disposta a pagar pela segurança sanitária. Tem pena de não ter feito uma cadeira académica propriamente dita? Não. Não? Não, eu dei aulas na Faculdade de Medicina durante 25 anos e obviamente fui confrontada com poder fazer uma carreira académica, mas eu eu gostava mesmo, mais do que da investigação, gostava muito de dar aulas, eu gostava muito dos alunos, gostava muito de estar
todos os anos com uma nova geração de alunos, portanto tive sempre o privilégio de ir vendo as mudanças sociais através dos meus alunos. Eu ia tendo 31, 32, 33 anos e eles tinham sempre 19. Portanto foi um privilégio. Tem ter planos alunos. para os próximos anos? Ainda não, porque eu estou a atingir o final da minha carreira. Quando é que atinges? Dentro de meses. Eu tenho 65 anos. Dentro Pois eu de não meses. quis estar a dizer a idade, não se diz às senhoras, dizer, mas diz. já que o diz é isso mesmo, tem 65. Tenho 65 anos e, portanto, estou a acabar a minha carreira. E depois? E depois quero fazer aquilo que disse há bocadinho. Quero fazer um intervalo e ter direito ao ócio durante uns dias, não ter dias, meses, anos, o que for, enquanto me apetecer, não ter horários, o direito mesmo ao ócio, a não fazer nada. Portanto, depois verei, quando acabar esse período de ócio, creio que terei que fazer o que tenho feito menos, que é de facto pensar, e tenho muitas alternativas. Posso tentar ir estudar novamente, aprender uma área nova, sei lá, posso ir para Belas Artes, tentar aprender alguma coisa numa área em que nunca fiz nada, mas que podia aprender. Posso tentar trabalhar, dar aulas, gosto tanto, ter uma ligação a uma faculdade e continuar a dar aulas. Gosto muito de ler, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Já pensei em oferecer-me para uma editora, nem que não me paguem, mas ao menos leio, tenho acesso aos livros. Sim, mas vida pessoal, é casada, tem A vida filhos. pessoal, olha, sou casada, tenho 2 enteados, 3 netos, tenho um marido bastante agradável de conviver. Bastante agradável. Bastante agradável, Gosto dessa bastante agradável, qualificação. bastante agradável. E ele também vai gostar. Espero que sim. Foi o meu marido que aguentou a pandemia toda, portanto, todo aquele período, enfim, em que eu só trabalhava, portanto, meu marido foi de facto o grande suporte. E o que é que faz nos dias de descanso, ao fim de semana, ou quando vai de férias? Quais são os seus passatempos? Ainda não consegui ter muito descanso, mas enfim, há uma coisa que eu nunca deixei de fazer, nem durante a pandemia. Aliás, era uma competição enorme entre o sono e o livro. Eu hesitava sempre, ao fim de muitas horas de trabalho, quando finalmente me deitava, era uma luta entre durmo ou leio ou durmo. E normalmente o livro ganhava, mas com pouco êxito, porque depois no dia seguinte já não me lembrava do que é que tinha lido e era horrível. E portanto leio. Cinema, televisão, etc. Leio, vejo séries. Trato das plantas quando tenho tempo e sempre que posso viajo, mas também lhe tenho que dizer que nos últimos 3 anos não viajei praticamente nada, a não ser para o Alentejo. Assim, vou para o Alentejo com muita frequência, porque não tendo lá nascido, nem tendo lá raízes nenhumas, gosto muito do Alentejo. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Uma última pergunta. Se pudesse escolher uma época da existência do homem, de que tanto muito a conhecemos, do passado, ou, se quiser, do futuro, qual é que escolhia? Olha, eu do passado creio que não escolhia nenhuma, porque lhe vou dizer uma coisa, e isso aí é a minha veia de saúde pública e sanitarista. Todo o passado me parece muito pouco higiênico, tudo aquilo é uma coisa que me horroriza, as questões dos banhos, da falta de higiene. Mas se fosse para o passado, era nitidamente para Florença, no Renascimento. Era para onde eu queria ir, mas eu preferia ir para o futuro, sinceramente preferia ir para o futuro. Um futuro daqui a 100 anos, por exemplo. Queria ver onde é que a humanidade foi, o que é que aconteceu durante estes 100 anos. Eu estou outra vez a ler ficção científica, já não li há 30 anos, para ver como é que agora uma sexagenária analógica lê ficção científica e é interessante. Quais são os autores de ficção agora científica? Estou a ler o Asimov, o Isaac Asimov. Asimov. Estou a ler o Asimov. Novamente, tinha lá em casa e agora fui restaurá-lo. Mas gostava de ver o futuro, de ver o que é que aconteceu, como é que são as pessoas do futuro, como é que pensam,
o que é que a humanidade descobriu, como é que são as tecnologias. Tenho uma imensa curiosidade do futuro passado, nem por isso. Muito obrigado por ser tão interessante entrevista, conversa, e desejo todas as felicidades. Eu é que agradeço, foi mesmo um privilégio estar aqui. Tenho que lhe fazer uma confissão. Quando tive a minha primeira casa era solteira e não tinha dinheiro sequer para comprar o Expresso, lia o Expresso emprestado. Tinha uns amigos que me emprestavam uma semana depois. Depois, quando tive a minha segunda casa, já tinha dinheiro para comprar o Expresso e continuava solteira. Não utilizava a despensa, mas não conseguia deitar fora o Expresso. Achava que aquilo tinha sempre muita leitura interessante para ser revisitada, e quando mudei de casa, enfim, descobri que tinha uma despensa de cheia chão de até ao teto, cheia de expressos. É um bom produto para guardar. E foi o que me custou mais enfim, a arrumar. Mas é um privilégio de ter estado consigo e sobretudo nos 50 anos do Expresso e com um tema tão bonito. Espero eu própria ter deixado o mundo um bocadinho melhor, quanto mais não seja para aqueles que me estão próximos. Está a fazer por isso, com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.